Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Por um fio é o título de um livro de Drauzio Varela, onde ele narra o comportamento de pessoas diante da perspectiva da morte, pessoas com doenças terminais. O autor recorda os fatos da sua carreira médica no Hospital do Câncer em São Paulo. Uma das histórias é a do seu Raimundo, piauiense, que até os 14 anos trabalhou na roça e depois veio para São Paulo, onde foi um metalúrgico exemplar, laborando na mesma empresa até se aposentar. Já aposentado, seu Raimundo foi convidado para ser apontador do jogo do bicho. Aceitou o emprego para complementar a renda e para ocupar-se. Entrando para a contravenção, veio também uma transformação no seu visual. Ele, que era conservador até para se vestir, passou a usar roupas mais alegres e leves. A sua esposa, Dona Rinalda, evangélica, insistia para que o seu marido fosse à sua igreja. Diante das mudanças do marido e convicta de que ele marchava a galopes para o inferno, Dona Rinalda pressionou para que fosse aos cultos. Um dia, finalmente, seu Raimundo cedeu e foi à igreja. Era um culto de testemunhos. A primeira a testemunhar foi uma mulher que abandonara o marido por uma vida de luxúria. Então ela começou a descrever as suas noites escandalosas até chegar ao fundo do poço e voltar-se para Deus, que a socorrera, restaurando o seu relacionamento familiar. O segundo testemunho foi de um ex-drogado que contou como destruir a sua vida e o da sua família. Chegara mesmo a viver como mendigo, dormindo nas ruas, mas Jesus agira em sua vida, libertando-o daquelas algemas. O terceiro foi de um ex-garoto de programa que fazia um show em um inferninho gay. E o quarto fora um alcoólatra regenerado que antes, sob efeito da bebida, batia na sua mulher e maltratava os filhos. Por fim, quando um ex-presidiário, assaltante arrependido, dava o seu testemunho, o seu Raimundo levantou-se e saiu. Preocupada, a esposa alcançou ainda no meio do caminho e lhe perguntou: "Por que você veio embora?" E a sua resposta foi a seguinte: "Sou um homem de respeito. Ali, na sua igreja, só tem ladrão, mulher da vida, bêbado e gay." Essa história, contada por um fio de escárnio, era mais ou menos para diminuir a igreja. Tipo, afinal, onde está a glória da igreja que se diz divina, mas que abriga em seu seio pessoas totalmente desqualificadas? Então, em vez de exibir, a igreja, em vez de se exibir, me parece que a ideia era dizer: a igreja deveria era se envergonhar desses seus membros. Essa história também nos aponta para uma pergunta. Afinal, o que é uma igreja? É uma sociedade de gente feliz? É uma comunidade que preserva valores da família? É um clube de pessoas sérias, respeitáveis e de sucesso? É uma empresa que, com artimanhas religiosas, arranca dinheiro dos ingênuos? Na verdade, muito antes do seu Raimundo, o apóstolo Paulo traçou um retrato dos crentes da sua época, dizendo o seguinte, preste atenção, está lá em 1 Coríntios 6. "Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus." Agora preste atenção.
tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. É, seu Raimundo. É, doutor Drauzio. A igreja é uma comunidade de pessoas pecadoras, sim. Algumas, sem dúvida, tiveram vidas piores do que a dos senhores, com uma única diferença fundamental: elas foram perdoadas, lavadas, purificadas, transformadas, restauradas e capacitadas para viverem uma vida bonita diante dos homens e para Deus. Elas não têm nada a se orgulhar, a não ser na cruz de Cristo. Há também uma boa notícia, seu Raimundo: na igreja sempre cabe mais um. Vamos orar? Vamos. Ó Pai, muitas glórias e louvores ao Senhor pela tua infinita graça, que pega o homem pecador miserável e é capaz de transformá-lo para a glória do teu nome. Muito obrigado, porque a igreja não é a história de um lugar que é uma usina de saúde, mas um hospital que acolhe os doentes que precisam de médico. E obrigado por Jesus, o médico dos médicos, que é capaz de restaurar a vida do pior dos pecadores. Obrigado, porque Jesus também me alcançou com a sua graça, estendeu a sua mão para mim e me transformou. Louvado seja o teu nome, pela esperança que temos quando olhamos para o poder do Evangelho, porque oramos por pessoas queridas a quem amamos, que precisam também dessa graça em suas vidas. Pedimos, ó Deus, termos a alegria de vê-las restauradas, transformadas para Ti. E oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção para essa semana, em nome do Teu Filho amado. Amém. Tenha uma ótima semana.